Aqui em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1, é um texto que o pessoal não gosta muito de ler. Genealogia, as pessoas não gostam muito de ler, mas é importante você ler, amém? E aqui vai falar da genealogia de Jesus, de qual povo Jesus surgiu, quem foram os seus antepassados aqui na terra. Eu não vou ler tudo, eu vou te poupar, mas em casa você lê Mateus capítulo 1, até o versículo 16, que ali vai falar até chegar em Jesus. Mas tem alguns personagens que eu quero destacar, que é importante você saber da história, como morreram. Um deles que está escrito aqui na genealogia é o rei Asa. O rei Asa pensa num homem desobediente, um homem que não agradou o Senhor com as suas atitudes, vacilou muito. A gente vai encontrar também Roboão. Roboão era um amonita. E quem eram os amonitas? Era um povo que lutava de uma forma, de uma forma muito veemente com o povo de Israel, um povo que perseguia o povo de Israel. Nós vamos encontrar aqui também um rei chamado Uzias, um homem orgulhoso, um homem soberbo. Vamos encontrar também Salomão. Salomão fez muitas coisas boas, mas foi cabeça dura também, Salomão. E a Bíblia vai falar de Davi. Davi, quais foram os crimes que Davi cometeu? Davi, ele assassinou um dos seus soldados, de uma forma muito covarde. Ele assassinou Urias. No entanto, quando Mateus vai falar da genealogia de Jesus, ele faz referência, ele não poupa Davi, E quando ele vai falar de Davi, ele fala daquele que mandou matar Urias. E Davi também, ele cometeu adultério. Mas tem dois personagens também desse texto, que eu gosto muito de ministrar, que é sobre o livro de Ruth. Ruth era uma moabita, e Ruth, nós sabemos da história, quando a sua sogra Noemi, ela foi morar na cidade de Moabe, saiu de Belém de Judá estava passando por uma crise financeira, e Noemi foi morar em Moabe. Mas tudo que Deus faz tem propósito. Às vezes você não entende no momento como que Deus age, mas um dia a conta vai fechar, né, pastor Flávio? É o que eu estava falando para o pastor Flávio hoje. Por que Deus levou a pastora Adna? Às vezes a gente não tem resposta, mas a conta vai fechar. Deus sempre tem razão. E Ruth acabou acompanhando a sua sogra. Passou um problema muito sério, Noemi, em Moabe, perdeu seus 2 filhos, Malom e Quilion, e também perdeu seu marido. E essa mulher então, lá em Moabe, passando por uma crise financeira, ela estava em Belém de Judá, a crise financeira foi em Belém de Judá, ela foi para Moabe entrou em crise, mas tinha um propósito, o propósito era trazer Ruth. E quem era Ruth? Ruth era uma moabita, e uma frase muito forte que a gente conhece de Ruth, foi em Ruth capítulo 1, no versículo 15, versículo 15 e 16, quando Noemi fala: você não vai me acompanhar, eu não vou fazer isso com você, eu já sou uma velha, eu não vou ter mais condições de ter um filho, gerar um filho para você se casar. E aí Ruth vai dizer: Noemi, não se preocupe, eu quero uma coisa, eu quero que você saiba de uma coisa, eu me aliancei com você, e não tem como mais eu fugir de você. Eu quero te dizer que o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. E o propósito de Ruth
chegar na cidade de Belém de Judá para casar com Boaz. Agora vamos lá. Ruth, uma moabita. De onde surgiu este povo? Esse povo surgiu de um incesto. As filhas de Ló, preocupada, porque não tinha homem naquela época, preocupada em deixar descendentes, embebedou seu pai, acabou dormindo com o pai, e ficaram grávidas duas, e dali saiu duas nações, que é o povo de Moabe e os amonitas, que se tornaram adversário de Israel. E Boaz, quem era Boaz? Boaz era filho de uma prostituta que morava em Jericó, chamada Raabe. Então, esse casamento entre Ruth e Boaz gerou Obed. De Obed gerou Jessé. De Jessé gerou Davi. E de Davi surgiu Jesus. Olha que família atrapalhada que Jesus veio. Olha os antepassados de Jesus. Olha como Jesus surgiu. Por isso que os judeus, para eles, Jesus não é o Messias, até pelo fato de, a vinda do Messias para eles seria alguém da família real, alguém chique. Como que eu vou considerar o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, alguém que nasceu numa manjedoura? E quando eu olho para a família desse cara, olha que família atrapalhada, que família complicada. Pastor, o que você quer dizer com isso? Aqui está o foco da mensagem. Não importa o que pensam de você, o que importa é o que Deus pensa de você. Quando Deus quer fazer, Ele faz e pronto, querido. Com quem quer que seja. Deus é perito em transformar maldição em bênção. Deus é perito. E uma coisa nós precisamos ter essa convicção dentro de nós. A Bíblia vai dizer em João capítulo 1, no versículo 12 e 13, olha o que diz o texto. João capítulo 1, versículo 12 e 13. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, quando você recebe Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é criatura mais. Quando você recebe Jesus, você reconhece Jesus, você se torna um filho de Deus, aos que creem no seu nome. Olha o versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Não interessa para Deus. Deus não leva em consideração. Se você nasceu de um estrupo, se você nasceu, de qualquer tipo de relacionamento, um pecado, uma puladinha de cerca, não importa como foi o seu nascimento, porque você não nasceu da vontade do seu pai e nem vontade da sua mãe, você nasceu da vontade de Deus. Ah, mas olha a família que eu tenho, olha onde eu nasci, olha como eu sou. Querido, você é propósito de Deus, você é plano de Deus, você é um projeto de Deus. Não importa como nasceu, não importa onde você nasceu, não importa como você está hoje, o que importa é que você não nasceu da vontade de nenhum homem. Eu amo a minha mãe, eu amo o meu pai, mas eu não sou o projeto deles, eu sou o projeto de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 17 e 18.
Tiago 1, 17 e 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não erra. Não, mas eu nasci homem, era para mim ser mulher. Não, Deus não erra. Deus te fez homem, você tem que ser homem. Deus te fez mulher, você tem que ser mulher. Deus não erra. Versículo 18: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Está bem claro o texto, que quem nos gerou foi Deus. Nós temos um dono, nós temos alguém que assinou o nosso nascimento, nós temos alguém que nos registrou. Antes do cartório terreno, tem um cartório celestial. Lá em Salmos 139, 16, fala desse cartório celestial. Tem um livro escrito, a minha história, selada por Ele, determinada por Ele, mas independente de como nasceu, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 15, a Bíblia vai dizer que Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe. Você nem veio para fora, você nem saiu do ventre da sua mãe, e Deus está dizendo: eu te escolhi no ventre da sua mãe. E Efésios 1,4 vai mais profundo ainda. Ele diz o seguinte: eu te escolhi antes da fundação do mundo. Você já parou para pensar a pérola que você é para Deus? O projeto que você é para Deus? Por isso que toda vez que você diz: eu não sou nada, eu não presto, eu sou isso, eu sou aquilo, querido, você está falando mal da criação de Deus, que é você. Você não pode medir a sua vida pelas provas que você está passando, pela forma que você nasceu. Não, querido. O plano de Deus para você é muito maior do que você imagina. E você precisa entender a multiforme de Deus, a forma que Deus trabalha. Às vezes você não entende. Como que Deus vai pegar uma moabita para casar com Boaz, para gerar Jesus? E assim Deus faz. A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 17. Passa para o 19. Capítulo 1, versículo 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Pode continuar. Até o 29. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne,
nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É por isso que Deus te fez fraco, para que você não venha se vangloriar quando Ele te colocar lá em cima. Quando você estiver lá em cima, você precisa olhar para o seu passado, para ver de onde Deus te tirou. E aí você vai falar: Deus é maravilhoso. Só Ele pode fazer isso. Deus, Ele é diferente, querido. O mundo olha para você como um derrotado. O mundo olha muitas das vezes para você como um fanático. Está na igreja, não conquistou nada, não consegue nada, acha que você está perdendo tempo. O mundo é assim. Mas o que importa não é a avaliação do mundo. O que importa é a avaliação de Deus. É o que Deus pensa, é isso que importa. Porque nós sabemos que o mundo vacila, até mesmo o seu líder, talvez o seu irmão, que caminha com você, até mesmo o homem de Deus, querido, ele faz um pré-julgamento, como aconteceu com Samuel. Deus falou: vai lá na casa de Jessé, porque eu vou te mostrar o rei. Quando ele chega na casa de Jessé, está lá os 7 irmãos de Davi, ou 8, eu não me lembro, e todos os irmãos começaram a passar, e Deus falando: não é esse, não é esse, não é esse. Mas antes de chegar em todos os irmãos, a primeira pessoa que Samuel vê, quem? Eliabe, era o cara mais bonito, postura de rei. Mas olha o que Deus vai falar para Samuel, profeta Samuel, o homem de Deus. 1 Samuel 16, versículos 6 e 7. Olha o que Deus vai falar para ele. 1 Samuel 16, 6 e 7. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha o que Deus vai responder. Porém o Senhor disse: Samuelzinho, meu querido, você é homem de Deus, mas você vai ter que levar essa na fuça. Não atentes para a sua aparência, Samuel, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque eu, o Senhor, não vejo como vê o homem vê o exterior, porém eu vejo o coração. Esse aí eu já rejeitei. A sua avaliação não vale a minha avaliação. Você não conhece esse cara no profundo, mas eu conheço. Levanta suas mãos. Talvez você tenha ouvido muitas palavras, querido. Tem muitas pessoas te rejeitando. Tem muitas pessoas te apontando. Tem muitas pessoas falando calúnia de você. Mas eu quero dizer para você, querido, não se abale o seu coração. O que importa é o que Deus pensa de você. O que importa é a avaliação de Deus para a sua vida. Tem uma história que Jesus, meu Deus, Jesus é fantástico. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Até o 47. Vamos ler comigo, vamos lá. 1, 2, 3.
Você pode aplaudir o Senhor? Meu Deus. Eu preciso ilustrar essa história. Jesus foi convidado para ir para a casa do fariseu, né, de Simão. E Jesus foi. Quando Jesus chegou na sua casa, imediatamente entrou uma mulher pecadora, entrou uma prostituta. E quando essa mulher prostituta entrou, ela se prostrou diante de Jesus. Simão não verbalizou, Simão só pensou: se este homem fosse um profeta, se este homem fosse um homem de Deus, ele saberia, ele teria discernimento para entender que esta mulher é uma prostituta. Mas como Jesus lê os pensamentos, você não precisa nem falar, Jesus lê os pensamentos, ele sabe o que você está pensando. Jesus falou: Simão, eu posso te contar uma história? Sim, Jesus, pode contar uma história. Simão, imagina essa situação. Certa pessoa devia para uma pessoa 500 denários. E tinha um outro devedor que era 50 denários para a mesma pessoa. E o que aconteceu? Ambos foram perdoados por este homem. Então eu te faço uma pergunta, Simão: qual dos dois ficaram mais satisfeitos? Aí Simão: aquele que com certeza tinha uma dívida maior. Jesus falou: julgaste bem, Simão, é isto mesmo, você está correto. Agora deixa eu te dar uma martelada na sua cabeça, Simão. Deixa eu falar algo para você. Eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Essa mulher, com as suas lágrimas, estão lavando os meus pés e enxugando com seus cabelos. Eu entrei na sua casa, você não me deu um beijo, um ósculo santo. Essa mulher não para de beijar os meus pés. Eu entrei na sua casa, Simão, você não ungiu a minha cabeça. Esta mulher não para de ungir os meus pés. Eu quero te dizer uma coisa, Simão. Por isso que quem mais é perdoado, mais ama. Porque quem menos perdoa, menos ama. Por isso que às vezes a gente tem esse sentimento quando a pessoa ela se converte ao Senhor. O cara era um traficante, um drogado, um zero à esquerda, e às vezes a gente julga esta pessoa, mas aquela pessoa ela vai dar muito mais frutos daqueles que não passou por isso, porque ela sabe o que ela viveu, ela sabe o quanto ela foi amada, ela sabe o quanto ela foi perdoada. Por isso que você não pode questionar a forma que Deus trabalha. Não busque entender. Eu poderia ter nascido em outra família, eu poderia ter nascido de uma outra situação, mas é nessa situação que você nasceu, que Deus quis que você nascesse. E essa situação, ela tem um propósito. A forma que está acontecendo tem um propósito, e o propósito é glorificar o nome do Senhor. Diga para o seu irmão: não importa se seu passado te deixou marcas, eu tenho uma grande notícia: o seu futuro continua intacto. Você pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor?
Foi um ensaio, você vai falar com autoridade para ele assim, ó. Se o mundo te deixou marcas, te decepcionou, eu tenho uma boa notícia. O seu futuro está intacto em Deus. Vamos ficar de pé? Os levitas. Você é o espelho. Você é o espelho. Imagem do Senhor. Mundo ainda não. Você é a cereja do bolo, querido. Pode cantar mesmo. Você é a cereja do bolo. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é um sonho de Deus. Você é um projeto de Deus. Você é o marco da criação de Deus. Não aceite o mundo te detonar, te julgar, inferiorizar. Não aceite isso. Em nome de Jesus, que esse espírito de autocomiseração saia da sua vida, porque você é mais do que vencedor. A Bíblia fala isso, Romanos capítulo 8, versículo 37, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é um projeto de Deus, você é um instrumento que Deus criou para um grande propósito nessa terra. Não deixa ninguém te menosprezar, diminuir você, querido, porque você é importante para Deus. Não importa a família que você nasceu, não importa como você está, querido. Eu volto a dizer, o que importa é o que Deus pensa de você.